Irmãos, vamos iniciar então a nossa classe. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai querido, Deus amado, nós somos muito gratos a Ti por mais esta oportunidade que nós temos de, à luz da Tua palavra, meditarmos, ó Deus, acerca do tema da família, tema que tem sido tão sensível nos dias atuais, não somente no mundo, no século que vivemos, mas no contexto da igreja também. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente os nossos lares, que o Senhor nos faça, ó Deus, permanecermos fiéis ao pacto de amor e vida que o Senhor nos confiou juntamente com as nossas esposas, maridos, filhos e filhas. Que a Tua graça, Pai, seja abundante sobre o nosso lar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vimos domingo passado a definição bíblica de família, né? Falamos que, à luz da palavra de Deus, a família é um pacto de amor e vida. Ou seja, vimos também que a base da família é o casal, né? Vimos isso que toda família começa no casamento, ou seja, cada núcleo familiar se inicia no matrimônio, onde um novo casal se encontra e se compromete também num pacto de amor e vida. E a melhor escola, né, eu diria, para o nosso casamento é o casamento dos nossos pais. Ou seja, onde é que nós aprendemos, digamos assim, a constituir o nosso lar, a construir a nossa família, é observando as nossas gerações passadas. E eis aí a grande razão por estarmos em crise. Nós temos passado por gerações e décadas, né, de desconstrução da família, de um aumento enorme do número de divórcio, o que faz com que os nossos filhos se percam nesse entendimento e nessa instrução de um pacto de amor e vida. Ou seja, se o casamento dos meus pais não foi um pacto de amor e vida, ou seja, que até a morte os separasse, e que o amor e a vida não eram celebrados, eu chego defasado para construir o meu lar, a minha família. Não é uma tragédia completa, porque a palavra de Deus é quem vai, digamos, fundamentar. Ou seja, não é porque o casamento dos meus pais não deram certo que o meu casamento e a minha família também não dará. Então a gente precisa, à luz da palavra de Deus, corrigir, digamos assim, os erros e as falhas que nós vimos, lembrando que também nós ainda assim vamos cometer também erros e falhas, mas sem perder de vista o propósito da família. Então, se tem algo assim que eu gostaria que ficasse gravado no coração dos irmãos, digamos que de todas as aulas foram, digamos, coisas que talvez você já ouviu demais, coisas que talvez você já sabia, mas eu creio que, digamos, a novidade é da definição. Então, se você terminar nosso ciclo aqui de estudo, olhando para a sua esposa, né, no caso dos maridos, olhando para a sua esposa e dizendo assim, eu tenho um pacto, né, eu tenho um compromisso de amor e vida com esta mulher. E no caso das esposas, olhando para os seus maridos, eu tenho um pacto, um compromisso de amor e vida com este rapaz, com este homem. E isso nós selamos diante de Deus, isso nós selamos na presença do Senhor. Então, nós não nos casamos para a morte e nós não nos casamos para o ódio, que é o contrário do amor e da vida. Ou seja, nossos casamentos não têm que ser vividos para o desgosto, para a infelicidade, para a amargura. Nosso casamento tem que ser vivido para o amor e, ao mesmo tempo, para a vida. Ou seja, é no ambiente do casamento que nós geramos vida.
a maior celebração da vida no matrimônio e na família é quando os filhos nascem, né? Existe, obviamente, o ensino da vida eterna, né? O ensino para a salvação e a justiça, que deve ser praticado pelo marido e pela esposa, mas quando os filhos, digamos assim, nascem, a vida ela é celebrada no matrimônio e o amor no pacto. Ou seja, quando dois jovens, né, um homem e uma mulher, chegam diante, seja da autoridade civil ou eclesiástica, o que eles fazem ali? Eles fazem juras, né, juramentos de amor. Eu nunca presenciei, estou completando agora quase 16 anos de pastorado. Depois eu tenho que dar uma olhada nos meus relatórios, mas eu acho que eu já fiz para mais de 50 casamentos, e eu nunca vi um noivo virar para a noiva assim na hora do altar e dizer: eu te odeio, eu vou fazer da sua vida um inferno, né? Você não vai ser feliz. E aí ela vira para ele e diz: você não aguarda porque está te esperando, né? A partir de hoje eu vou te matar na unha. A gente não vê isso, né? A gente vê ali: eu amo você, eu estarei com você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Ou seja, que juramentos são esses? São juramentos de amor. Então, esse pacto de amor e vida, ele é visto no casamento e no nascimento dos filhos. Ou seja, Deus nos fez família para que a gente pudesse celebrar o amor conjugal, homem e mulher, e digamos assim, e a celebração da vida dos nossos filhos. Queridos, hoje, portanto, nós vamos agora falar da origem desse pacto, né, a origem desse amor e a origem dessa vida. Então, eu gostaria de fazer aquela pergunta introdutória. A participação da classe é importante, não tente, digamos assim, buscar no Google a resposta, fale aquilo que é do seu entendimento. E eu queria que você me falasse o que você compreende como a origem da família. Da onde que vem a família? Qual que é a origem dela? Dá 20 segundos para você refletir e organizar a sua resposta, tá bom? E aí você pode responder enquanto eu bebo uma água. O Carlos não está aqui para me reabastecer, a aula vai ser rápida, né? Quando acabar o copo, eu encerro a aula. De onde vem esse tema, né, esse contexto da família? Alguém falou aí, foi o Fábio? De Gênesis. Isso é um crente bem preparado, né? Todos concordam com o coleguinha Fábio? Estamos na sala de aula, né? Aí a professora faz: quem não concorda, levanta a mão. Aí o pessoal fica: não sei. Tudo. Isso mesmo. O Fábio deu o texto bíblico e o Neto foi no texto, né? E é justamente isso. Nós vamos ver que a origem do casamento, né, a origem da família, a origem desse pacto de amor e vida é o próprio Deus, né? Então, eu gostaria de convidá-los a abrir agora em Gênesis, capítulo de número 2, do verso 18 ao verso de número 24. Gênesis capítulo 2, versos de número 18 a 24, esse vai ser o texto base, né, do nosso estudo de hoje. Diz assim, irmãos: o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só.
Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Queridos, quando a gente pensa sobre a origem da família, os pensamentos dos sociólogos, dos antropólogos, eles saltam à origem de fato. Ou seja, eles vão pensar e vão refletir a família muito mais no movimento social, né, no movimento, digamos, quase que evolucionista, como que se assim, o homem surgisse num extremo da Terra, a mulher em outro extremo, aí por acaso eles se encontraram, né, e aí por acaso eles se uniram, e aí então eles passaram a conviver num linguajar bem animalesco, né, em bando, ou seja, transformando uma visão e uma perspectiva do ser humano bem animalesca. Eu sempre combato, por mais que eu respeite cada área do saber, mas sempre que o professor vem falar assim, não, porque nós somos animais racionais, eu falei assim, não, nós não somos animais, nós somos seres humanos, que é bem diferente dos animais. A biologia pode até nos enxergar como animais racionais, mas a Bíblia nos revela que nós não fomos feitos semelhante aos animais. Nós fomos feitos semelhantes a Deus. E isso nos distingue completamente dos animais, sejam eles domésticos e selváticos. Por mais que você, né, tenha bastante apego ao seu passarinho, ao peixe do seu aquário, né, ao Golden Retriever que eu tenho lá em casa. Alguns dizem até que ele se parece comigo, né? Mas somos, digamos assim, de famílias distintas, né? Os antepassados dele não têm nada a ver com os meus antepassados, mas a gente cuida e cria com bastante carinho, bastante amor. Mas o que eu quero dizer com isso é que a formação do homem e da mulher não tem nada a ver com a formação dos animais. Nós nos relacionamos bem diferente da relação dos animais. Então, a nossa classificação bíblica é ser humano. A humanidade, ela reflete a Deus de um modo em que os animais não refletem. Ou seja, quando Deus foi criar os animais, ele não disse, como disse a nosso respeito, né, como o Neto bem lembrou aqui, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus falou isso sobre os seres humanos. Então, quando nós vamos estudar a família e a origem da família, a nossa origem ela é divina. A nossa origem ela vem das mãos de Deus. Então, quando Deus nos fez, e o relato aqui que nós acabamos de ler, de Gênesis 2, verso 18 a 24, todo o capítulo 2 diz respeito ao sexto dia, né? Então, lembre-se que Moisés ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está contando ao povo judeu que está saindo do Egito qual é a sua origem,
né? Lembre-se, o povo judeu estavam há 400 anos preso no Egito. Então, a cosmovisão e a cultura deles estava bastante contaminada. Então, se você for observar o que a cultura egípcia responde acerca da origem da vida, acerca de quem é Deus, não bate com aquilo que a cultura judaica crê. Então, o tempo ali no deserto, Deus estava, de certa forma, desintoxicando o saber e a mente e o coração dos judeus, que estavam há tantas gerações presas num cativeiro, não só físico, mas também cultural. E agora Moisés está dizendo para eles, olha, se para o egípcio a maior divindade é o sol, a quem eles chamam de Ra, você vai entender que o seu Deus foi aquele que fez o sol. E a narrativa da criação, ela vem mostrando assim, como que Deus ele é superior, o Deus verdadeiro, né, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, como ele é superior a qualquer panteão e a qualquer divindade que culturas espalhadas pela face da terra respondam acerca da sua própria origem. Então Moisés vai dizer, olha, o nosso Deus, ele criou tudo que existe em 6 dias, descansou no 7º, no 6º dia ele fez o homem e a mulher. No capítulo 2, a gente vai perceber o quê? Se lá na narrativa do capítulo 1 ele narra, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, no terceiro. O capítulo 2, digamos assim, é uma nota de rodapé explicando como é que foi o dia da criação do homem e da mulher. Então, à luz do capítulo 2, o que nós aprendemos? Deus fez o homem primeiro. O homem aqui, não o ser humano, mas o homem masculino, o macho. Deus fez o homem primeiro. Depois que Deus fez o homem, Deus é quem olha para o homem e diz assim, não é bom ele ficar sozinho. Né? Quem que vai escolher a roupa que ele vai vestir? Né? Ele vai sair descombinando na rua. Então, ele precisa de uma auxiliadora de moda. Pelo menos a Rebeca é minha auxiliadora de moda. Às vezes eu escolho uma roupa, ela não está legal. E eu, né, obediente, volto ao guarda-roupa e pego a próxima, porque homem se veste pelo que está mais perto. Né? E aí, quando ela percebe que o que está perto não está legal, ela mesma escolhe e bota em cima da cama para eu não... se eu sair descombinando, irmãos, é porque ela não me viu sair de casa. Não coloque a culpa nela, tá certo? Mas o que Deus olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Brincadeiras à parte, não é por causa da moda. Mas por que Deus diz isso? Porque Deus não é um Deus solitário. Se Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele faz o homem para que o ser humano seja um ser comunitário. E a base da comunidade é o casal, é a família. E aí, então, Deus coloca o homem em sedação, né, dá uma anestesia em Adão. De Adão ele faz Eva. Por isso que homem e mulher têm grandes semelhanças, porque têm o mesmo material, mas têm enormes diferenças. Ou seja, no nosso valor, no nosso parecer, naquilo que nós refletimos a Deus, homem e mulher são a mesma coisa. Mas colocando o homem à frente da mulher, são bem diferentes. Né? Não só na sua estrutura física, na sua estrutura emocional, ou seja, Deus nos fez diferentes, homem e mulher, de modo que nós nos completamos no casamento. Nós, quando vivemos um casamento estável, um casamento pacífico, eu diria assim, um casamento edificante, tanto a mulher quanto o homem vão chegar à conclusão da seguinte coisa. O marido, ele nessa caminhada conjugal vai dizer assim, rapaz, como que eu carrego muito da minha esposa? Como que ela me mudou em tais coisas? E a mulher da mesma forma. Se ela observar, ela vai dizer assim, eu absorvi muito dele. Coisas que eu pensava, sentia, do jeito de ser, eu absorvi. Por quê? Porque nós fomos feitos para nos complementar. E isso é a origem da família. Então, quando a gente vê essa narrativa, irmãos, pensando aqui na nossa aula, nos pontos
digamos assim, didáticos. O que quer dizer que a família tem origem em Deus? E eu queria que você, assim como eu falei na primeira aula, para você gravar a definição bíblica de família como um pacto de amor e vida, quando você pensar na origem da família em Deus, eu quero que você guarde uma palavra. A palavra é planejamento. Ou seja, se a família ela tem origem em Deus, é porque Deus planejou a família. A família não é fruto do acaso. A família, por mais que seja mais cômodo para nós, viver um dia de cada vez e esperar o amanhã o que vai acontecer, o que Deus nos ensina nessa narrativa é planejamento. Mais uma vez, um pouco da experiência pastoral. Quando um casal de namorados noiva e marca a data do casamento e me liga e fala assim, pastor Mazinho, né, eu queria que o senhor fizesse o nosso casamento. E aí eu gosto de ser um pastor casamenteiro, eu acredito muito no casamento, fico muito feliz quando um pobre rapaz encontra uma pobre moça e eles se encontram, assim como um dia eu era um pobre rapaz e a Rebeca também era uma pobre moça e hoje nós somos um casal riquíssimo, né? Não em Bitcoin, mas em amor, fé, né, e vida. E com essa alegria eu começo a fazer as minhas perguntas de anamnese, né? E aí, que dia vai ser? Já tem casa? Já tem trabalho? E o que vocês pensam isso? O que vocês pensam? E aí eu começo a perceber que assim, eles estão indo na força da gravidade. Não, a gente vai casar. Chegou na idade, né, o namoro já... Eu disse, não, o casamento tem que ser planejado. Por que o casamento tem que ser planejado? Porque a família foi planejada. E aí eu falo com eles, então vamos sentar e a gente vai conversar sobre algumas coisas que, à luz da palavra de Deus, é essencial ao casamento. Então, a gente conversa sobre finanças, a gente conversa sobre relacionamento com sogro e sogra, a gente conversa sobre relacionamento sexual, a gente conversa sobre planejamento familiar na intenção assim, vocês já pararam para conversar quantos filhos vocês querem ter? Geralmente, esse tema até que eles conversam, mas eu percebo que conversa na brincadeira. Né? Geralmente, ou a menina ou o rapaz, eu quero ter 10. Né? Ou seja, isso demonstra a falta de planejamento. Não, vocês precisam sentar e responder quantos filhos vocês querem ter. Ainda que ao longo da caminhada conjugal, esse planejamento seja revisitado. Né? Mas, o que eu quero mostrar com isso? Assim como Deus nos planejou, nós precisamos planejar a nossa família. Então, por exemplo, o seu trabalho, eu acho que foi o Fábio que perguntou, não foi, Fábio? Acho que a gente conversou ali fora, sobre trabalhos que, por exemplo, deixam o marido muito tempo ausente de casa e que pode ter a esposa também. Isso tudo tem que entrar dentro do planejamento. Né? Ou seja, eu até lá fora a gente conversando, eu falei, imagina uma mulher que se casa com um caminhoneiro e ela quer a presença dele em casa. Ou ela viaja com ele, ou ele vai ter que mudar de profissão. Mas tudo isso é possível, desde que o quê? Se planeje. Não dá para, depois do casamento, virar para ele e falar assim, mas você vive fora de casa. Seria até uma covardia. Ele vai dizer, eu vivo fora de casa, o meu trabalho é dirigir por essas estradas. Então, são situações que nós devemos olhar para a nossa família e planejar, e pensar, e estruturar, e fazer isso o quê? À luz da palavra de Deus. Então, pensando nesse planejamento, irmãos, observem comigo o texto a partir do verso de número 21. Eu estou pulando aqui o verso de 18 a 20, porque é o contexto em que Moisés fala como que a mulher foi formada, né? Depois de Adão perceber que não havia nenhuma auxiliadora para ele. Então diz assim, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, e da costela de que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher
e a levou até ele. Veja, quando Moisés ele revela aqui a formação da mulher, o que ele demonstra, queridos, é que nesse planejamento familiar, em primeiro lugar, nós precisamos nos ver como iguais. É isso mesmo. Dentro do contexto familiar, marido e mulher são iguais. Iguais aos olhos de Deus e iguais aos olhos do próximo. Logo, quando a gente planeja família, nós precisamos nos perguntar, e isso serve inclusive de orientação aos nossos filhos, quando a gente vai pensar num namorado ou uma namorada, né, aqui está todo mundo casado, mas aqueles que não estão, e futuramente os nossos filhos, nós temos que procurar alguém que seja semelhante, alguém que seja igual. Não estou falando da igualdade de valor, isso aí você já sabe. Mas quando a gente vai falar de família, o planejamento surge o quê? O seu cônjuge é alguém igual a você? Igual em que sentido? Ele tem a mesma fé que você tem? Ele crê no mesmo Deus? Ele tem as mesmas ideias? Obviamente, eu não estou falando aqui que você vai encontrar alguém totalmente idêntico a você. Mas cuidado com aquela frase popular de que os opostos se atraem. Geralmente, os opostos é o que mais dá número de divórcio. É gente que tem um fundamento e o outro tem outro. E aí, qualquer assunto que você vai discutir sobre casa, família, relacionamento, aí um vai para a Bíblia e outro vai para o Big Brother. Um vai para o pastor, outro vai para o guru. Veja, não há semelhança nisso. Quando Deus faz a mulher para o homem, ele destaca isso, assim, olha, eu vou fazer alguém que seja uma auxiliadora, ou seja, alguém semelhante a ele, alguém que tenha os mesmos fundamentos que ele tem, alguém que ande com ele no mesmo caminho, na mesma direção. Por isso que o ensino bíblico acerca da origem da família, o apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, ele diz o quê? Não se ponha em julgo desigual. Não há comunhão entre as trevas e a luz, entre o crente e o ímpio. Ou seja, você precisa, então, entender que a base dessa origem familiar precisa ser pessoas que sejam semelhantes, pessoas que tenham o mesmo sonho. Veja, é possível que duas pessoas sejam crentes, consagradas, que amem ao Senhor e sejam diferentes, e caminhem por direções diferentes. O autor desse livro, que eu tenho estudado para também dar esse estudo, o Van Groningen, ele, quando estava no seminário, ele tinha um desejo enorme de ser missionário no Japão, porque ele serviu na Segunda Grande Guerra, e ele foi enviado como sargento ao Japão, e um dia, lá no Japão, já crente, Deus colocou um amor no coração dele por aquele povo, e ele falou, Senhor, eu espero um dia voltar a essa nação para falar do teu evangelho, para falar do teu amor. E aí ele foi para o seminário. Quando ele estava no segundo ano do seminário, ele conheceu a esposa, e aí ele ficou em dúvida se casaria ou não. E aí ele traz até uma reflexão sobre o tema que a gente estudou de 1 Coríntios, quando Paulo fala assim, olha, se a situação é essa, é melhor não casar. Em resumo, ele teve um dia que ele já estava noivo da sua esposa, e ele falou assim, eu vou desfazer o noivado, porque se eu tenho esse firme propósito de ir para o Japão e viver uma vida missionária, talvez eu não deva casar. E no dia em que ele encontrou com a sua noiva, e ele pegou na mão dela, né, e segurou a aliança para dizer a ela que ela estaria livre, que ele não poderia submetê-la àquilo que ele queria fazer, ele conta que ela apertou a mão dele, né, e disse assim, eu estou pronta a ir com você para onde você for. E aí ele então resume, dizendo que não foram para o Japão, deu algum problema lá na denominação, mas ele foi enviado para a Austrália,
Depois da Austrália, ele foi para a Nova Zelândia. Da Nova Zelândia, ele veio para o Brasil. Ele foi missionário aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Tiveram 8 filhos, né? E aí ele falou o seguinte, olha, a partir daquele momento em que eu iria terminar o noivado para não submetê-la a uma vida de missão como eu estava disposto a fazer, e ela apertou a mão para que eu não tirasse a aliança dela, e disse que estava pronta a ir aonde quer que eu fosse, ele disse, bem, então agora ela é uma semelhante a mim, ela tem a mesma vocação e o mesmo chamado que eu tenho. Mas se ela não tivesse, isso não iria desmerecê-la. Nem toda mulher tem o chamado e a vocação de viver ao lado de um missionário que vive em situações que ela talvez não esteja pronta e preparada. Então, dentro do planejamento familiar, para os casados isso aqui é só história, tá, irmãos? Não adianta, casei com um que não era semelhante, agora vai aprender a ser. Agora não tem como voltar atrás mais não. Isso aqui é para quem está ainda... Viu, Davi, você que ainda não casou, isso aqui para você ainda tá válido. Mas para quem já está casado, fica só na memória, né? Se você olhou para o lado e disse, nossa, ainda bem que ele é semelhante a mim, aí você dá um glória a Deus, um aleluia. Se não é, aí você fala, Senhor, misericórdia, e me faz ser cada vez mais semelhante a essa bênção que o Senhor me deu. Né? Então, mas o ponto é, imagine aqui você educando os seus filhos. E às vezes tem uma moça, que por mais que seja legal, menina boa, de bons valores, mas você percebe que é bem diferente do seu filho, é seu papel dizer assim, meu filho, não tem semelhança. Vocês são muito diferentes, vocês estão indo, né, para opostos diferentes. Então, quando a palavra de Deus fala de que o Senhor fez para Adão uma mulher que lhe fosse uma auxiliadora idônea, tem a ver alguém que se encaixa, alguém que abraça a missão e a vida desse casal. Veja que o verso 23, Adão ele faz uma declaração de amor quando ele encontra a Eva, né? E ele diz assim, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Queridos, pensando aqui na origem da família, como falamos, o planejamento, que começa a partir do conhecimento da semelhança. O segundo passo desse planejamento é um planejamento de amor. Ou seja, dentro do plano familiar, depois que eu encontro essa pessoa que é semelhante a mim, na fé, na missão, na vocação, no sonho, no desejo daquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente precisa ter esse planejamento de amor. Às vezes a gente está tão contaminado com a ideia de romance dos filmes e dos contos, que a gente se esquece que amar é também pensar sobre o outro, que amar é se entregar ao outro. E se não houver amor nessa base familiar, não vai haver semelhança, não vai haver planejamento, não vai haver pacto. À luz da palavra de Deus, o amor é esse elo que não se desfaz. É a corrente que nos prende um ao outro em amor. E Adão, ele declara isso meio que assim, como que uma missão cumprida. Quando ele inicia a frase dizendo, esta afinal é osso dos meus ossos, é como se ele estivesse buscando isso. Gente, eu estou vendo aqui, né, o cavalinho e a égua, o cachorrinho e a cadela, ou seja, cada um deles chega em pares e cadê aquela que me completa? Cadê aquela que me é semelhante, que se pareça comigo? E aí, quando ele encontra, é meio que um descanso. Assim, ufa, encontrei, afinal, essa é o osso dos meus ossos, ou seja, ela é semelhante a mim. Por isso que a gente, na briga, não pode chamar outro de cachorro. Por quê? Porque o osso do cachorro é outro.
né? Você pode chamar, quando você brigar com seu marido, você chama ele de ser humano, né? Ou ser humaninho, que é uma expressão carinhosa, né? Ou você que não está prestando atenção no que eu estou falando. Então, Adão, ele fala assim, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É alguém que eu me vejo, é alguém que eu me percebo. E aí, nesse contexto de amor, eu digo que o cônjuge é um espelho, né? É um espelho que reflete bem quem eu sou. Se tem alguém que fala assim a dura verdade, para mim é a Rebeca. Eu posso, às vezes, parar diante do espelho e dizer assim, poxa, né, o espelho vai refletir o que eu sou. Não adianta eu querer chegar na frente do espelho e refletir aquilo que eu não sou. O cônjuge é esse espelho, que vai apontar para a gente os nossos defeitos, mas vai apontar também as qualidades, que vai apontar também situações que a gente precisa aprender e crescer. Eu acho que eu já contei isso. Quando a Rebeca não está, eu fico mais à vontade para falar das experiências domésticas, né? E porque aí depois eu não... Se ela souber, alguém aqui contou, viu? Então, viu, Mari? Você que é amiga. Teve um dia assim que a gente morava lá no Belvedere, né? E quando eu cheguei no carro, a Rebeca já estava com o Matheus. E eu estava conversando, não lembro com quem. E eu entrei no carro e falei assim, nossa, mas geralmente é o homem que fica dentro do carro, né? Assim, no contexto normal, e a mulher fica conversando. E aí eu virei para ela e falei assim, você precisa ser mais simpática com as pessoas. Ela me olhou, tipo assim, como assim? Está querendo dizer que eu não sou simpática? Eu falei, eu acho, aí você já acabou o culto, já vem para o carro, eu querendo conversar com mais gente, e a gente foi eu dirigindo e falando, exortando, né, querendo ser um espelho, eu acabei virando um espelho reverso. E aí eu virei para ela e falei assim, não, você tem que sorrir mais, tem que conversar mais, tem que ser mais simpático, não pode ter pressa para ir embora. E ela virou assim, e quem disse que você é simpático? E aí ela tocou no meu ego, né? Como assim? É claro que eu sou simpático, eu sou risonho, sou um pastor legal. Você não tem nada de simpatia. Virou uma briga, né? Virou uma... E aí ela virou para mim e falou assim, você pensa que as pessoas lá na igreja não têm medo de você, não? Aí eu falei, agora você, né, cutucou onça com vara curta. Eu falei, me diga uma pessoa que tem medo de mim. Ela é o Silas. Aí eu falei, o seminarista? Aí eu liguei na hora, eu estava no carro, liguei para o Silas. Silas, você tem medo de mim? Ô, Mazinho, não. Falei, Silas, você gaguejou, depois a gente conversa. Desliguei o telefone. Aí eu falei, quem mais tem medo de mim? Agora você fala. E aí ela virou para mim e falou assim, amor, não confunda, você é uma pessoa bem-humorada, mas é zero simpatia. Gente, aquilo doeu em mim, porque eu me achava um cara simpático. Achava assim que eu era super 10 com todo mundo. Ela, você tem déficit de atenção, as pessoas estão falando com você, você já vira a cara, você pensa que eu não noto isso. E aí foi descascando todos os meus pecados. E aí quando eu levei até a cruz de Cristo, eu tive que confessar. Falei, cara, assim, doeu ouvir aquilo, né? Não foi, digamos assim, agradável, mas eu precisava ouvir aquilo dela, porque até então eu estava me achando outra pessoa, estava achando que eu estava fazendo, e aí eu comecei a prestar atenção nisso, né? Então, se eu estiver conversando com você, de repente eu virar assim, falha de fábrica, irmãos, está em construção, né? A gente está tentando melhorar, não sei se vai precisar tomar um remédio para focar mais a atenção, mas, veja, é importante a gente aprender a ouvir o nosso cônjuge. O problema é que, às vezes, a gente só fala isso brigando, a gente fala isso em confusão, mas aproveite os bons momentos, né, momentos de calmaria, para que você reflita ao outro, para que o outro possa observar e dizer assim, puxa vida, é melhor ouvir dela do que ouvir de outras pessoas. E prestar atenção nisso, porque isso tem sido dito que em amor. Ela não falou de forma assim que, né, ó, não tem mais jeito para você, né, já era, né? Não, então me ensina a ser simpático, me ensina a observar mais as pessoas. E Adão, ele teve, digamos assim, esse olhar para Eva. Ela se parece comigo. E nesse parecer,
nesse planejamento de amor, eu busco melhorar a minha esposa e a minha esposa certamente vai buscar me melhorar. Por fim, queridos, o verso 24, quando a gente fala do planejamento familiar, a gente vai perceber o seguinte, que dentro desse planejamento Deus colocou uma estrutura que nós devemos observar. Veja comigo o verso 24, diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Você já parou para refletir que geralmente a regra tem a exceção, mas geralmente quando a gente casa, nós homens passamos a conviver muito mais com a família da nossa esposa do que a nossa esposa com a nossa família. Não precisa brigar por causa disso, entenda, aceite. Né? No início, a Ana Paula já falou para o Fábio, aceite. No início, eu lembro que eu falava assim, não, amor, vai ficar... A gente ia para Recife, né? A minha sogra morava em Recife, meu pai também. Não, 5 dias é 2,5 na sua mãe, 2,5 no meu pai. E aí, assim, eu fui aprendendo aos poucos que, engraçado, na casa da minha sogra parecia que eu era filho. Né? Ficava de chinelo, andando sem camisa, um calor lá em Recife. Chegava na casa do meu pai, a Rebeca parecia uma muçulmana de burca, acuada, sem saber se podia mexer no copo, se não podia. E eu, não, aqui está em casa, fica à vontade. Pai, isso aqui. Naturalmente, tem regras que, como eu falei, tem exceções, mas geralmente nós deixamos pai e mãe e nos unimos à família da nossa esposa. Não é à toa que Deus aqui está dizendo isso. Estou vendo as irmãs assim sorrindo, comemorando. Agora é bíblico. Agora é bíblico. Quando o marido não quiser ir mais na casa da sogra, você vai dizer, deixa pai e mãe. Veja, isso aqui, irmãos, é só a ilustração, tá? A verdade vai vir depois. Mas quando Deus fala, deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, qual que é a estrutura? Não é você abandonar a sua família não, viu, homens? Mas é que a iniciativa é do homem. O que Deus está dizendo aqui? Que as famílias serão formadas a partir da iniciativa do homem. Por que do homem? Porque o homem é o cabeça da família. E esse planejamento precisa estar claro diante de nós. Mas, pastor, fui eu que pedi meu marido em casamento. A regra tem exceção. Tem exceção. Mas, caso você esteja aqui, viu, Otávio, você estava confessando aí sua cabeça, retome o seu lugar. Né? Retome o seu lugar. Em outras palavras, o quê? O que Deus está dizendo? O homem foi feito primeiro, o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da família, por isso o homem se sacrifica. O homem deixa a sua família, busca a sua esposa e forma com ela um novo lar. Dentro dessa estrutura, então, de planejamento, o que Deus aqui coloca? Homens, vocês viram no início que homem e mulher são iguais. Mas dentro dessa igualdade, o Senhor confiou a liderança da família ao cabeça, ao homem. Isso não quer dizer, queridos, que a mulher valha menos ou que ela não tenha voz. Ela digamos assim, dentro de uma perspectiva militar, ela é a subcomandante da casa. Ela comanda junto com o homem, mas o homem está à frente. O homem assume ou deve assumir esse papel de liderança, esse papel de sacrifício, de sair da casa dos pais, encontrar a sua esposa, para que eles, então, se tornem um. Por isso o texto bíblico diz, por isso o homem, e aqui o homem é o macho, né, o masculino, deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se, então, os dois uma só carne. E nessa união está a origem da família. E aí, com isso, dentro dessa estrutura, desse planejamento, nós precisamos ensinar, em outras palavras, os nossos filhos, e aqui pensando nos rapazes, né? Se você tem filho homem,
né, principalmente se você tem um casal, não eduque da mesma forma. Você vai inculcar os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma fé, mas você precisa treinar o seu filho para ser marido e treinar a sua filha para ser esposa. Eis o grande desafio de famílias que têm casais, né? Se você for educá-los para a mesma forma e para a mesma direção, vai causar confusão. Ou o menino vai crescer se acovardando da sua liderança, da sua forma de estar à frente, porque ele cresce ouvindo que, não, eu e minha irmã, a gente tinha as mesmas missões, as mesmas coisas para pensar, para refletir. Tem um livro, queridos, muito bom para você que tem filho homem, que chama Futuros Homens. Esqueci o nome do autor agora. Mas ele ensina nesse livro, ele dá os princípios justamente dizendo o seguinte: olha, você precisa educar o seu filho para ser um líder. E quando a gente fala do líder, a gente está falando do líder segundo Jesus, tá? Sempre que você ouvir essa expressão de cabeça, de estar à frente, de liderança, de autoridade, não pense no mundo, porque aí vai vir realmente machismo, autoritarismo. Mas quando a gente fala de liderança, de sacrifício, de ser o cabeça, a gente está falando de Jesus. Então, nós precisamos educar os nossos filhos a eles terem a atitude sacrificial e de liderança que Jesus teve, de amar a sua esposa a ponto de entregar a sua própria vida por ela. Então, é isso que a gente está falando. Quando Moisés diz aqui, dizendo o seguinte, olha, o homem deixa o homem pai e mãe, e uniciar a sua esposa, veja que a partir daí o que vai se constituir na cultura judaica? Uma cultura patriarcal. Agora, o que é uma cultura patriarcal? É uma cultura que o homem manda na mulher? Não. Se você conhecer a cultura patriarcal judaica, você vai ver o quanto que o homem se sacrifica pela mulher, a ponto de dar sua vida por ela. Então, não pensa que é a cultura patriarcal do machismo. Não é isso. A Bíblia não fala, a Bíblia não nos dá base nenhuma para o autoritarismo masculino, né, para o machismo dentro de casa, ou seja, do machão, né, do que grita, do que bate, do que fala. Não, mas é de uma liderança, de uma autoridade, do ser cabeça que governa, que orienta e que se sacrifica. Quando a gente falou de casamento, e a gente falou que o casamento tem muito a ver com a casa, o marido judeu, quando ele pensava em casa, ele pensava na sua esposa. Há alguns vídeos, depois eu vou tentar achar alguns deles, mostrando a celebração das festas judaicas. O marido sempre se coloca na frente, ele é o portador da lei, e diante da sua família, ele honra a sua esposa. Ele engrandece a mulher. Né? Ultimamente, à luz disso, eu tenho muitas vezes repetido assim para o Mateus e para o Samuel: a mamãe tem que ser cuidada, amada e preservada. Quando o Mateus, que já está maior, às vezes dá uma birra e dá um grito com a Rebeca, eu viro para ele e falo o seguinte: olha, o papai fez um voto diante de Deus. E sabe qual foi o voto, Deus, que o papai fez diante de Deus? De proteger a mamãe, inclusive dos seus gritos. Se você gritar com a mamãe de novo, você vai se ver comigo. Você não pode gritar com ela. Eu protejo ela, inclusive de você. Isso é uma atitude que nós devemos ter dentro de casa e lá fora. Se alguém gritar com a minha esposa, ele vai ter que se ver comigo. Eu fui chamado para protegê-la, e nós, maridos que aqui estamos, saiba disso. Ainda que a sua esposa erre, ainda que ela falhe, é você a quem Deus deu autoridade para conversar com ela. Não é nenhum outro homem da rua. Não é nenhum outro homem do trabalho. Não vai chegar no trabalho da mulher quebrando tudo, não é isso. Né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que nós devemos ter o papel,
eu que saí de casa, você que saiu de casa e se uniu à sua mulher, você se sacrifica por ela, você está à frente desta família. Então, eu sempre pergunto aos noivos, né, voltando aqui, vocês querem casar? Quero. Minha primeira pergunta para o rapaz, você está pronto para morrer por ela? Pastor, morrer? Se você não estiver pronto para morrer por ela, você procura outro pastor para fazer seu casamento. Você tem que estar pronto para morrer por ela. E para a mulher eu pergunto, você está pronta para ser submissa a esse jovem? Não, né? Isso é coisa lá de Efésios. Isso é coisa do Jardim Botânico também. Isso é coisa bíblica. E agora, olhando para esse contexto, veja, depois que o homem deixa pai e mãe, eles tornam-se os dois uma só carne. Ou seja, como que a família reflete a Deus? Deus é uma comunidade trinitariana, da qual se revela em um só Deus. Na família, nós somos uma comunidade da qual o próprio Deus nos vê como um só. Não tem como explicar. Né? Uma vez falando para os homens, a gente está estudando justamente esse tema da paternidade, o pai trinitário, e eu falei justamente isso, dizendo assim, olha, tente explicar a doutrina da Trindade, isso quem falou foi um pai da igreja chamado Tertuliano. Ele disse assim, você tenta explicar a doutrina da Trindade, você vai perder a cabeça. Mas tente negar e você perde a sua alma. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito e é um só Deus. A forma mais clara de eu compreender isso é que eu sou marido, a Rebeca é esposa e nós somos um só. Eu também não consigo explicar. E não é que nós somos um só apenas no ato da relação sexual, não é isso. As pessoas pensam que o marido e mulher só são um só quando estão no ato da relação. Não, eles casaram, eles assinaram ali o pacto de amor e vida, eles são um só. Por isso que Deus abomina e odeia o divórcio. Não tem como você partir essa unidade, não tem como você quebrar essa unidade. E o planejamento, então, da família é um planejamento que deve conduzir à unidade. Ou seja, o homem assume liderança para ser um só com a sua esposa diante de Deus. E aí a gente precisa refletir, como que anda o nosso planejamento familiar? Cuidado, irmãos. Às vezes a gente percebe algumas culturas, né, e aí eu estou falando de culturas tupiniquim mesmo, de separação, eu diria. Quando você vai à casa de algum amigo, geralmente, homem vai para o terraço, mulher vai para a cozinha. Homem vai para a churrasqueira, mulher vai... A gente precisa, não que isso, pastor, então está errado, é pecado, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa cultura de a gente andar, né, o que você vai fazer no sábado? Eu vou para tal lugar, ela vai para outro tal lugar. Eu cheguei a um cúmulo de uma irmã, uma vez, virar para mim e falar assim, pastor, meu marido está tirando férias, isso era na época do quartel, os dois eram militares. E ele está tirando férias no momento em que a minha sessão não vai me permitir sair. Gente, quando é uma emergência, você precisa, né, ir para tal lugar, mas você tirar férias, reservar um resort, onde não tinham filhos, onde a sua esposa não pode ir com você, que unidade é essa? Aí lá vai eu, tenente, confrontar um major, mas falei para ele, você pode até me prender, mas eu estou aqui como pastor e ovelha, então eu sou o seu superior. De onde você tirou isso? E ali ficou evidente o que é uma crise conjugal. Porque se nós somos um só, férias a gente passa junto, a gente toma café junto, a gente convive junto. Não quer dizer que você não vai ter a sua individualidade. E eis aí o milagre. Nós somos um só, mas a gente também precisa ter o nosso momento. Mas esse momento não pode ser majoritário. Né? Amor, preciso do meu tempo. Aí no outro dia, amor, preciso do meu tempo, preciso do meu tempo. Você casou por quê? Se você casou é para você dividir sua vida.
Dividir seu tempo, dividir suas férias, dividir seu patrimônio, é para dividir tudo, é para estar junto numa coisa só. Então, o planejamento que faz com que o homem se sacrifique na liderança para tornar-se um só com a mulher, qual que é o resultado desse plano? E aí eu concluo o verso 25. Ora, um e o outro, ou seja, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gente, se tem uma coisa que mais provoca vergonha é a nudez. Ou deveria, né? Deveria provocar. Mas, dentro do plano familiar, o que Deus tem como objetivo? De quebrar qualquer timidez e qualquer vergonha. A vergonha que eu estou falando, daquela que se esconde, que se afasta. Quando Moisés ele termina essa sessão da criação da mulher, e ele conclui com essa afirmação dizendo, veja, depois de tudo isso, ou seja, depois de Deus falar que não era bom o homem estar só, dele ter feito Eva a partir da costela de Adão, dele ensinar que o homem deve deixar pai e mãe e se unir, que eles devem ter como plano serem um só. O que então Moisés conclui? Conclui com uma declaração de sucesso. Qual que é a declaração de sucesso aqui? Olha, deu certo. O que Deus planejou, deu certo. A tal ponto que eles estavam nus no jardim, mas não se envergonhavam um do outro. E essa digamos assim, o sucesso da família. É a gente não se envergonhar do nosso cônjuge. Eu não estou falando aqui apenas da nudez física. É da gente ter orgulho um do outro. É da gente você olhar para o seu marido e dizer assim, bendito seja o Senhor que me deu esse rapaz. De eu valorizar o sacrifício que ele faz pela minha casa. Da gente olhar para a esposa. Ontem a Rebeca riu porque eu falei assim para ela, assim, amor, esse ano a gente está completando 10 anos de casado. E alguém, assim, sempre... O pessoal, às vezes, vem brincar comigo. Ai, tadinha da Rebeca. E eu reconheço, gente, eu sou difícil mesmo. A Rebeca é uma santa. E aí eu virei para ela e falei assim, ela, não acreditando no que eu estava falando, disse, amor, eu chego até a me emocionar quando eu falo que você... E ela deu uma gargalhada, tipo, para de brincar comigo. Né? E eu falei assim, não, é porque eu sei o quanto que você aguenta a carga chamada Mazinho. Eu sei que é uma carga difícil, não apenas pelo meu temperamento, mas pela minha vocação, pela minha ausência de casa. Ela assumiu situações que eu falo assim, puxa, eu louvo a Deus por isso. E a gente não precisa se envergonhar um do outro, pelo contrário, a gente tem que se orgulhar. A gente tem que planejar a nossa família de tal modo em que a gente diga assim, foi bem sucedida, foi estabelecida, não há nada que nos afaste, não há nada que nos distancie. Quando Moisés diz, eles estavam nus e não se envergonhavam, é porque os dois estavam muito próximos um do outro. Estavam sendo um só na presença do nosso Deus. Então, recapitulando, queridos, origem da família, à luz da palavra de Deus, pressupõe planejamento. Um planejamento que nos coloca no nosso devido lugar, ou seja, um homem assumindo um papel de sacrifício, de uma liderança sacrificial, a mulher ocupando o seu papel de auxiliadora semelhante ao homem, ou seja, uma subcomandante da família, aquela que na ausência, digamos, do marido, ela tem a voz de comando, a voz de liderança, a tal ponto de que nós nos sacrificamos em união para o sucesso do nosso lar. É isso que o Senhor espera de nós, que como família do pacto, nós homens, nós não podemos nos omitir nem nos acovardarmos da missão que o Senhor nos deu. Que as irmãs não se rebelem, né, contra a liderança sacrificial do seu marido, mas que, semelhantemente a ele, lhe auxilie, lhe seja idônea, a tal ponto que a gente diga, olha, deu certo, estamos juntos, unidos e em amor. Alguma pergunta, irmãos? Que alguém... Pois não, Cate? Deixa eu te dar um microfone que tem um pessoal na internet.
Bom dia, irmãos. Mais uma colaboração, que quando o pastor falou da questão de filhos, né? E nós temos 2, é um desafio já pensar nisso para o futuro, né? E se trabalhando para entender essa questão de que, às vezes, eles têm que se sacrificar, né? Para assumir uma outra família. Eu, como mãe, já fico pedindo ao Senhor para trabalhar isso no meu coração, para que a gente possa realmente servir o propósito, né? E eu fiquei pensando em como está difícil o nosso contexto, todo esse contexto de família, né? Desde que eu resolvi participar dessa classe, eu tenho meditado muito nessa questão da nossa sociedade, que está muito complicado, o feminismo, né? Onde que a gente vê, por exemplo, eu trabalho numa escola, e aí, a primeira vez que eu falei, não, meu marido que cuida das finanças lá de casa, o nosso, claro, é junto, mas ele tem acesso à minha conta, pega o dinheiro e tudo. Aí, como? Você está doida? Como assim? Você não cuida do seu dinheiro, ele não cuida do dinheiro dele? Eu falei, não, desde que a gente casou, e amanhã a gente vai completar 13 anos, nosso dinheiro é um só, único, né? E a gente vê dessa questão do planejamento. Hoje os casais estão com dificuldade dessa questão do planejamento. Não, eu cuido do meu dinheiro, você cuida do seu, eu pago essa conta, você paga essa. A gente vê na questão dos filhos, me chamou muita atenção, que tem que criar diferente, né? A gente tem só menino, mas eu fico pensando em quem tem um casal mesmo. Como deve ser difícil chegar e falar, olha, você vai ser o homem da casa e a filha. Como é que hoje a gente, no nosso contexto, fala para a nossa filha que vai ser submissa, que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que cuidar da sua casa? Isso é muito complicado. Então, é mais uma contribuição para que nós, mulheres, né, eu falo por mim, a gente tem um trabalho na SAF, mas eu vejo que dentro da igreja está muito distante, pastor. Parece besteira. É um assunto que a gente já entra na igreja falando de família, papel do marido e da mulher, mas eu vejo que, de uns anos para cá, é o nosso maior desafio. É a gente entender o nosso papel, entender que somos únicos, mas essa função eu vejo que está se perdendo dentro da igreja. Quando nós fomos casados, né, a gente ouvia assim, a mulher não pode depender do marido. Por que não pode depender do marido? Por que a gente tem que trabalhar fora? Né? Esses tipos de coisas trazem uma confusão dentro da igreja, e eu acho muito relevante essa classe para nós. Deus tem falado muito ao meu coração nesse sentido, de permanecer firme, acreditando nesse propósito, que a gente é mais para as mulheres mesmo, que a gente possa não ter vergonha de falar que a gente é submissa ao nosso marido mesmo. Se meu marido falar para mim, não acho que legal essa roupa, por que eu tenho que usar? Ou por que eu vou falar, não, só porque você está falando que eu não devo usar essa roupa? Sabe, essas coisinhas pequenas têm contaminado muitas nossas famílias. E é mais nesse sentido mesmo, que foi bênção, e pedir a Deus para que nos ajude a orientar os nossos filhos no papel que a gente deve exercer. Amém. Só um comentário, né, Cátia? De fato, dentro da igreja, a gente precisa instruir os nossos irmãos a pensar biblicamente. O que eu percebo assim, é que a gente se alimenta muito mais do contexto secular do que do contexto bíblico. Entendeu? Eu particularmente, já quando eu falei que eu vou conversar com os noivos, né, aí eu vou falar sobre finanças no casamento. Isso não quer dizer que a Bíblia está falando, por exemplo, que o homem seja ele o administrador das finanças. Não vejo dessa forma. Se a mulher ela tem uma habilidade maior do que a do homem para finanças, sem problema. No caso, né, meu salário cai na conta e eu transferi para a conta dela. Agora, desde que a gente entenda o quê? Que é o nosso dinheiro. Esse é o principal. Entendeu? Assim, que dentro do casamento não existe o que é meu e o que é seu. Existe o que é nosso. E aí eu sempre falo, à luz da Bíblia, que o dinheiro, né, ele não aceita dois senhores. Alguém tem que organizar, alguém que tem que dizer, ó, a gente ganha tanto, isso pode, isso não pode. Né? Então, só para deixar claro assim, bom que
você externou aí, o Alessandro administra. Lá em casa também sou eu, mas não teria nenhum problema se a Rebeca falar assim, deixa eu assumir, sem problema. Sim, é isso que a gente precisa entender. Não é aquela coisa assim do que é meu e do que é seu, né? É nosso. Ainda que não tenha conta conjunta, pode até ter cada um a sua conta, mas eu sempre brinco, as dívidas é nossa, né? O compromisso é nosso. Tanto as que eu fiz quanto as que ela fez. Mais alguma colocação, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, falem agora ou falem depois. Então, você quer falar, Mari? O que eu vi você... Queridos, vamos orar então, encerrando assim a nossa classe de hoje. Senhor, nós colocamos as nossas famílias em Tuas mãos, não apenas as nossas, mas de todos os nossos irmãos da igreja, para que, à luz da Tua palavra, nós possamos planejar aquilo que é propósito do Senhor. Se o Senhor planejou a família, porque o Senhor tem propósito em meio a ela. E que nós possamos, ó Deus, sermos bem-sucedidos nesse planejamento, de termos uma família ajustada à luz da Tua palavra, de andarmos, ó Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria a nós, homens, para liderarmos o nosso lar segundo o querer do Senhor Jesus, segundo o propósito, ó Deus, e o exemplo de Cristo em nós. Que o Senhor possa abençoar as esposas aqui, ó Senhor, e todas as outras que não estão conosco nesta classe, para que elas possam, ó Pai, serem companheiras idôneas, auxiliadoras semelhantes aos seus cônjuges, aos seus maridos, para que os nossos filhos, ó Deus, não vejam em nós uma divisão de comando, para que eles não vejam em nós, ó Deus, duas palavras, dois pesos e duas medidas, mas que juntos como casal nós possamos orientar as nossas crianças biblicamente, que os nossos filhos, ó Deus, sejam preparados para serem maridos zelosos, que as nossas filhas sejam preparadas para serem esposas amorosas, e que assim, ó Deus, nós possamos ver a bênção do Senhor sobre o nosso lar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Próximo domingo nós vamos ter o café da manhã, e sempre que tem um café da manhã é classe conjunta, tá bom? Então, a próxima aula vai ser no domingo que vem, o outro, e aí a gente vai falar sobre o papel do marido, né, na família da aliança. Aí no outro domingo é o papel da esposa, então não venham só os rapazes, né? É bom vir as mulheres que anotam e falam assim, seu papel aqui, viu? Queridos, um ótimo almoço, que o Senhor nos dê a graça de estarmos aqui novamente mais tarde.